Olá, pessoal! Nesse último dia do Novembro Laranja, a gente tem uma live cheia de médicas e fonos. Essa dupla de trabalho básico, que é a pedra fundamental do atendimento no diagnóstico e no tratamento do paciente com zumbido. Não dá para ficar sem médico e fono. E é assim que a gente vai conduzir hoje com pessoas que são uma delícia de conversar, que inclusive vão fazer parte dessa nova geração de profissionais aí que vem para ajudar, vem com fome, vem com sede de atender pessoas com zumbido. Muito gostoso. Afinal, a gente está hoje, né, dia 30 de novembro, terminando o Novembro Laranja, que é o quê? É a campanha nacional de alerta ao zumbido, à misofonia e à hiperacusia. Por isso que eu tô aqui com o nosso lacinho laranja, por isso que eu trouxe aqui o nosso coração laranja. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, zumbido tem pesquisa mostrando que afeta 22% dos paulistanos. A menos que a gente aqui em São Paulo seja um povo completamente fora, diferente do resto do planeta, 22% é uma a cada 5 pessoas, gente. É muito para ainda ter desinteresse profissional. Vocês me entendem? E se eu for pegar misofonia, tem pesquisa mostrando que ela comete de 17 a 22% das pessoas. E de hiperacusia, de 8 a 16%. Gente, então a gente colocou no Novembro Laranja 3 sintomas que, apesar de serem ainda marginalizados dentro da saúde, né, da otorrinolaringologia, da fonoaudiologia e do resto dos profissionais de saúde, eles são muito comuns. São milhões de pessoas no mundo sofrendo. Então não tem um mísero motivo para que isso passe desapercebido. E daí o mérito do Novembro Laranja, né, de colorir as redes sociais, vários profissionais ajudando e a gente cada vez mais podendo mostrar para as pessoas, seja para quem sofre, seja para quem pode atender, que sim, tem coisa para fazer. E quanto mais a gente trabalha em equipe, melhor para todo mundo. E por falar em equipe, hoje o assunto principal da live é a força do trabalho de equipe. Então, eu vou chamar aqui, vamos ver se todo mundo já chegou, porque essa é uma live, ó, lotada, lotada. Vou começar a Cicota, que é a minha dupla de trabalho direto, né? Deixa eu ver se ela entra aqui. Tudo bem, Jaci? Tudo bem, tudo bem, tudo certo? Tudo bem, Estamos de vamos. laranja. Ah, isso aí, né? Isso aí, muito bom. Você sabe que daí quando a gente entra no Insta, aí ele vai cortando a gente, né? Vai ficando, às vezes não aparece tudo. Mas tudo bem, já mostrou que tá de laranja. Vamos chamar as meninas aqui, ó. Vou chamar a dupla Tânia e Dani. Deixa elas entrarem aqui. E vou chamar também as queridas. Vou chamar também a Vivian e a Aline. Pronto! Ai, que delícia! Jaci, agora você tá toda aparecendo laranja. Agora Vocês sim. também, suas lindas. Não, fala sério, laranja não é uma cor que todo mundo fica bem? Pode ter pele mais clara, mais escura, pele jovem, pele madura. Meu, laranja dá um up em todo mundo. Olha que lindeza que vocês estão aí. Obrigada. Eu falo, pro Novembro Laranja desse ano, eu pintei a parede da minha casa de laranja, né? Que é para dar também aquele tchan que dá na roupa, né? Mas enfim, meninas, muito obrigada por terem aceito aí, né, da gente falar em 3 duplas, né, de trabalho. Vocês estão aí no nosso coração, né? A gente teve momentos muito gostosos, né, participando juntas aí da mentoria. E vamos botar vocês aí para o mundo para que todo mundo aí, pelo menos dos nossos seguidores, possam conhecer vocês, possam confiar aí no trabalho de vocês, do jeito que eu e a Jaci aprendemos a confiar, não é, Jaci? É isso aí, é isso aí. Esse pessoal mostrou muito empenho, muito desempenho
Adoro, adoro, muito orgulho delas. Ô, Jaci, querida, antes da gente Obrigada. passar para as meninas, começa você se apresentando. Tá. Eu sou Jaci Cota, sou fonoaudióloga há 31 aninhos, né? Eu trabalhei um período em outras clínicas, mas faz uns 11, 12 anos que eu comecei a trabalhar com a doutora Tani, e aí me apaixonei pelo zumbido, né? E aí estamos juntas, e a gente trabalha muito ligada, nós somos muito companheiras no serviço, mesmo fora dele, né, Tani? É isso aí. E agora eu vou pedir para a dupla Tânia e Dani se apresentar, né? E falar um pouquinho, né, da profissão, de onde vocês são. Porque, ó, gente, eu já vou adiantar. Aqui, tirando eu e a Jaci, que somos paulistanas, as 4 são gaúchas, tá? Então, o Rio Grande do Sul vem vindo forte aí, com muito orgulho. Vamos lá, meninas. Bom, meu nome é Tânia Falcão, eu sou otorrino aqui em Caxias do Sul, né? Eu trabalho junto com a Dani. Se apresenta, Dani. A gente está iniciando na live, né? Primeira vez em live, então vamos lá. A Dani é a fono que trabalha com zumbido junto comigo, né? Ela que assumiu essa parceria, né? Dessa parte do zumbido aqui na clínica. Então, a gente começou aí junto, né, com incentivo, claro, né, da Tani e da Jaci, né, e estamos indo, a nossa primeira live. Da vida. A primeira de muitas. Ó, eu vou só pedir para vocês duas verem se por acaso o volume do celular de vocês está perto do máximo. Porque às vezes quando está perto do máximo, a voz fica dando aí uma ressonadinha, tá bom? E as queridas de Porto Alegre se apresentem aí, essa dupla maravilhosa, mega entrosada. Eu sou a Vivian, Brasil, então, Porto Alegre e Estrela. A gente está aqui no interior também, hoje a gente está aqui, né, Tani? E Estrela não é tão longe de Caxias. E sou fonoaudióloga há 24 anos e apaixonada pelo zumbido também. E o que eu me apaixonei mais ainda é a tua visão integral, que fecha totalmente com a nossa visão. É verdade. Bom, eu sou a Aline Laitano, eu já sou fonoaudióloga há 27 anos, acho que é a mais jurássica, então. E, enfim, eu e a Vivi aqui, a gente trabalha juntas há mais de 5 anos, Porto Alegre e Estrela, trabalhamos com os aparelhos auditivos e agora com o zumbido. Depois dessa mentoria maravilhosa de vocês, não tem como não se apaixonar pelo zumbido. Eu fico tão contente de ver isso, porque seja na mentoria, seja nas lives, seja nos cursos, né? Eu acho, como já se falou, né? É fácil se apaixonar quando chega alguém que mostra como fazer e mostra de um lado positivo, né? Porque eu tive que mudar muito meu mindset, várias chavinhas, quando eu era lá novinha, lá atrás, e assistia às aulas de gente, sabe, nacional e internacional, falando de zumbido de um jeito tão complicado. Falei, gente, que chatice assistir aula, né? Então, como eu passei por isso, eu falei, nossa, preciso fazer alguma coisa diferente. Então, eu acho que tem muito a ver da gente começar a enxergar os lados positivos do zumbido para poder transmitir, senão fica aquele mar disseminado de coisas negativas. E quem é que quer trabalhar com coisas negativas que todo mundo fica falando que não tem o que fazer? Né? Profissional de saúde não nasceu para ajudar. Você vai escolher trabalhar com um negócio que todo mundo te desanima? Não, né? Então, acho que é essa a ideia de mostrar, puxa, gente, tem tanta coisa para fazer, por que que a gente vai ficar nesse mar de lama, ao invés de levantar, botar a cabeça para fora, respirar um ar gostoso e passar a enxergar um outro lado, né? Então, eu fico muito E a gente adorou, também. Tani, adorou essa tua visão, isso que tu traz, de que o zumbido sim tem o que fazer, né? E a gente levar isso para os nossos pacientes, porque as pessoas do convívio, amigos, muita gente vem conversar com a gente sobre o zumbido, e aí diz, não, mas eu fui no médico, não tem o que fazer, né? Tem que se acostumar.
Não tem o que fazer, não tem o que fazer, é o que a gente mais ouve. Então, Exatamente. né, levar isso para o paciente, levar esperança de que sim, tem o que fazer. Claro que nem todos estão prontos para fazer o tema de casa, né, Tani? Mas tem o que fazer. Mas isso nem é atribuição do zumbido, é em toda a medicina. Você pega um paciente com enxaqueca, ensina qual é o caminho para ele, todo mundo quer tratar? Não, né? Não. Não é, Tânia? Como é que você, como otorrino, vê essa situação? Como é que você vê o papel do otorrino dentro dessa equipe de atendimento? Então, é fundamental porque o paciente chega para a gente, né? Nós somos o primeiro profissional que o paciente procura. Eu entendo a queixa, né, das fonos, enfim, em relação a essa questão de que o otorrino diz que não tem o que fazer, que tem que se acostumar, enfim. Mas hoje já somos um número grande, considerável no país, que se interessa pelo assunto e que vê o lado bom, como a Tani falou, né? De que a gente tem sim o que fazer pelo paciente, né? A gente pode não curá-los, né, todos, apesar de já existir casos de cura, né? Mas a gente ajuda bastante gente e se a gente, né, tiver esse pensamento positivo, né, e esse foco de ajudar, né, estimulando outros colegas otorrinos também a fazer isso, eu acho que a gente consegue ajudar cada vez mais. Né? Tirando, ainda somos poucos, né, eu acredito, no país que se interessa realmente pelo assunto, é um assunto um pouco, né, mais complexo, que exige um pouco mais de paciência, que exige uma consulta mais detalhada, né, que exige parceria com outras pessoas, né, da área de saúde, né, como as fonos, né, os fisioterapeutas, os dentistas, né, a nutricionista, às vezes, né, a psicóloga, às vezes o psiquiatra, às vezes o neurologista. Então, o zumbido ela é multi, né? A gente tem multicausas e possíveis causas dele, né? Então, o otorrino é fundamental. Eu acho que a gente pode animar, né, mais os colegas para começar. Eu acho que é o start, né? A gente dá o start no paciente. E aí, nos locais que a gente não dispõe né, desse profissional, eu acredito que as outras profissionais, as fonos, né? Todos esses que eu falei, eu acredito que eles podem também dar uma luz, um segmento no paciente e ajudá-los. Então, mas acho que é por aí. Eu enxergo uma questão assim de alguém ser o coach do paciente, né? Alguém tem que assumir isso e ajudar o paciente a achar os caminhos da cura ou da melhora. Eu acho que isso, às vezes, o médico ainda não está bem preparado. Você tem que mudar, tem que comer menos açúcar. Mas isso não vai ajudar todos os pacientes. Alguns se puxam, vão atrás. Mas, e aí entra a fono, que eu acho que entra a questão da terapia junto, né? Esse olhar, perfil, né? o nosso perfil, né? De cuidado. De ter uma consulta mais longa, então justamente de ajudar o paciente a achar esse caminho. O médico disse que tem que fazer isso, mas eles às vezes ficam perdidos, porque muitas vezes a consulta é muito curta com o médico e as pessoas não conseguem entender tão bem, né? O que fazer, por onde começar. E às vezes a figura do médico traz a questão do remédio. Eu vou lá porque ele vai me dar um remedinho e tá tudo bem. E quando não acontece, né? Então, para nós... na maioria das vezes não acontece. Na maioria. De cara, né? Principalmente inicialmente, o paciente muitas vezes até se decepciona porque achou que ia tomar um remédio e ia curar do zumbido dele, né? E ele acaba ficando um pouco chateado com a gente quando a gente quer abrir um leque de possibilidades. Alguns aceitam tranquilamente, outros não, né? E assim, vocês são super importantes nesse nosso ponto, né? Eu falo para a Dani, né? Eu sempre digo, olha,
A consulta de zumbido ela é uma consulta muito longa, né? É uma consulta muito extensa. Ela é uma consulta, não só a consulta e o retorno é mais longo ainda do que a consulta. Né? Porque eu tenho que olhar todos os exames que eu pedi e olhar consideravelmente cada coisa. Então, é um paciente que ocupa o lugar de 2 pacientes no consultório, né? E isso talvez seja, né, uma questão que alguns colegas acabam não querendo, vamos dizer, lidar com esse tipo de situação, que acaba exigindo mais da gente, né? E eu sempre digo para a Dani, olha, Dani, eu preciso que tu me complemente. Porque eu investigo, eu peço tudo, mas assim, tu tem que estar ali para tu fazer o exame, para tu, né, fazer essa parte de pesquisa do que pode estar acontecendo também junto comigo, para poder a gente complementar. Então, é tudo uma questão de complementação. E é muito importante que a gente fale a mesma linguagem, né? A gente está se complementando e tem que falar a mesma linguagem. Então, acho que agora fazendo todo o exame de acufenometria, né, com as nossas mestras que nos ensinaram também, a gente consegue hoje ter a mesma linguagem. E quando a fono recebe esse paciente já com todo esse scanner, né, que a médica faz, a gente consegue falar também essa mesma linguagem com o paciente. E aí fica o trio, né, em cadeia para a gente chegar num sucesso ali, num tratamento, ou então num caso mais abortativo, né? Só que o que a gente sempre fala, que o legal dessa coerência entre as três pessoas é que o paciente se sente acalentado e tranquilo de que todo mundo está falando a mesma coisa, que muitas vezes acontece isso, né? Vai no médico, um fala que não tem o que fazer. Vai na fisioterapia, a fisioterapia diz que não tem nada a ver com ela, naquele paciente. Vai no dentista, tá tudo certo. E aí, ninguém falou a mesma linguagem. Então, essa é a importância, né, da gente estar falando os três a mesma linguagem. Com certeza. Com certeza. E olha, como a Tânia falou, né? Ô, Jaci, só um pouco, Jaci, eu vou te perguntar já se você acha que a gente fala a mesma linguagem, que elas falaram tanto de falar a mesma linguagem, vai pensando aí. O que a Tânia falou, né? Tempo para atender é fundamental, né? Eu tenho um passado de trabalho, como todo mundo, né? De trabalho em vários lugares de São Paulo, que a gente rala de um para o outro, atende um monte de plano de saúde. A marcação é feita não por nós, e sim por quem é dono da clínica, pela secretária. Tem 10 minutos para ver paciente. E na minha vida, por um momento, assim, chegou tanto paciente com zumbido, porque quando você começa a estudar, viu, meninas? Fiquem de olho. Você começa, o planeta inteiro te manda paciente com zumbido e você está naquele esquema que a marcação é externa a cada 10, 15 minutos. E daí foi me dando um negócio, porque tudo bem quando o paciente está com amidalite aguda. Dá para você atender em 15 minutos. Quando é zumbi, não dá. Então foi me dando um negócio, um saracutico, até eu chegar no momento que eu tive que romper com o status quo. É absolutamente ser subversiva. Eu falei, gente, nem que eu fique catando mosca. Eu preciso ir para um lugar que eu faça as coisas do meu jeito. E eu nunca fiquei catando mosca. Nunca. Né? Então, às vezes, para os colegas, falta, sabe, eu super entendo a situação, mas falta chegar com aquela corda no pescoço que eu fiquei e eu virei a mesa. Então, no curso presencial que a gente fazia antes da pandemia, a gente demonstrava, Tânia, como é possível fazer um atendimento de zumbido num paciente de plano de saúde se a gente tiver 20 minutos. Então, a gente fazia a demonstração de toda a anamnese e o exame físico e pedia os exames. E daí, na segunda volta, no retorno, né, de outros 20 minutos, a gente olha os exames, explica as alterações e faz o planejamento do tratamento, né? Então, era um negócio que foi virando meio uma questão de honra, demonstrar que dá para fazer no mínimo de 20 minutos. É lógico, quem tem a liberdade de fazer uma consulta mais longa, melhor ainda. É bom demais olhar a pessoa como um todo. E eles, né, saírem do consultório com essa ideia de, putz, foi entendido. Que é o que a gente gostaria
se a gente Sim. fosse o paciente, né? Sim. Então, certeza. eu sinto que para o médico falta ainda essa, né? Assim, eu quero ir para outro esquema de trabalho, mas eu me sinto presa. Então, coisas de sistema. Jaci, querida, a gente fala a mesma língua? Falamos. A Tani fala audiolês. Porque eu tô falando às vezes, parece fonoaudióloga falando, ela tá entendendo tudo. E às vezes a gente nem precisa falar, né, Tani? Eu dou uma olhadinha, ela já entendeu, Nossa. ela me olha, eu também já entendi. Nem precisamos A conversar. gente é assim. Eu gosto que vocês são assim, né? Às vezes é no olho, é na No telepatia, né? Mas que bom, fico contente. E as meninas estão falando aí da cufenometria, né, Jaci? E eu ia te perguntar, porque tem gente aqui que não vai saber o que é a cufenometria, né? Gente assistindo. Então, eu vou pedir para você dar uma explicada e juntar com uma das principais perguntas que os pacientes fazem aqui nas redes sociais. Mas dá para medir zumbido? Exatamente. Isso. Eu sempre explico, não existe um aparelhinho que a gente coloque dentro do ouvido que a gente consiga perceber o zumbido. Então, a gente é um exame subjetivo, mas de grande valia, né? Então, nós vamos por comparação. Eu mostro o som e o paciente vai escolhendo o som que mais se assemelha ao zumbido, né? E aí, minúcias, né? A gente vê tipo de som, qual a frequência, se é som grosso, grave, fino, agudo, né? É muito detalhado ver intensidade sonora, volume, quanto de som precisa para mascarar, né? É um exame de muita paciência, mas é muito interessante. A gente consegue dar uma carinha para o zumbido, apresentar o zumbido para o médico que for receber esse exame, né? A gente consegue dar uma ideia de o que o paciente está passando, o que ele está sentindo. Senão fica muito vago só na dissertação do paciente. É muito interessante. E a gente gosta e o paciente adora. Nossa, mas deu para medir? É uma delícia. Fora isso também, a gente mede também, a gente chama um exame que chama-se limiar de desconforto auditivo. A gente está no mês aí de zumbido, de hiperacusias, então, de praxe também a gente realiza esse exame para a gente saber se o paciente tem alguma hipersensibilidade auditiva, que no caso seria a hiperacusia, né? Mas é muito legal, muito bacana, o paciente sai muito confortado, muito... A gente reconhece, conhece o zumbido dele, entendeu? A gente divide o zumbido com ele, é muito legal. Perfeito. Sabe aquela frase famosa que uma imagem fala mais que 1000 palavras? Para mim, números falam mais do que 1000 palavras, né? Então, de fato, acho que a cufenometria ajuda muito o médico, o fono, o paciente, né? Mas principalmente porque tira ele daquela coisa abstrata que muitas vezes ele não sabe explicar e a família não sabe entender, que é outra queixa enorme do paciente. Na minha família, ninguém me entende, né? Então, quando você traduz toda essa sensação em números, ele às vezes pode até também não entender como a gente entende, mas no acompanhamento, depois do tratamento, ele vai ter outro conjunto de números, e aí sim é onde mais cai a ficha do processo pelo qual ele está passando de evolução do tratamento, né? As meninas de Porto Alegre, Estrela, vocês já faziam a cufenometria antes e daí remodelaram? Como é que foi essa experiência com vocês aí na mentoria? A gente já fazia, né? Mas baseado nos livros, em alguns cursos, assim, mas não tão detalhado. Sem essa riqueza de detalhes, Sem a né? riqueza de detalhes, com certeza, né? E essa troca, né, com a Jaci, as minúcias, né? O que dá certo, o que não dá, como isso foi bárbaro. Né? Essa troca. Então a minha dúvida não é só minha, é de todo o grupo, né? Isso foi muito legal, assim. E as dicas, porque um paciente que vem com zumbidinho lá no meio da cabeça, parelhinho, bonitinho, esse é exceção, né? É verdade. A gente recebe pacientes com
muitos tipos diferentes de zumbido. Então, essas dicas, né, essa troca que a gente teve de estudo de casos, de pacientes diferentes, de técnicas diferentes, de macetes para realmente medir o zumbido, e o paciente ter uma referência do antes do tratamento e depois, seja o tratamento com a fono, com o otorrino, com a físio, com a nutri, para todo mundo. Pro paciente é bom, porque ele tem o antes e o depois. O que eu gostaria até de trazer quando eu estava te ouvindo, Tani, é que às vezes o médico até solicita a acufenometria no início ali, para avaliar, né, para explicar. Mas muitas vezes a gente não recebe o retorno, por exemplo. Então a gente faz o antes ou depois com os nossos pacientes que a gente está acompanhando. Mas os pacientes de fora, muitas vezes, eles não voltam para depois do tratamento refazer a acúfeno e poder enxergar que diminuiu, né? Mas também tem médicos que comentam que os pacientes também não voltam para eles, porque eles vão lá, pedem o tratamento, o otorrino prescreve e eles não voltam. Então a gente também não recebe eles de volta. Acontece de tudo, né? Com certeza. Ô, Dani, e para você, como é que foi essa questão de acufenometria? Foi maravilhoso, né? Porque a gente tirou todos os nossos paradigmas, que nem falo, né? Então a gente fazia uma medição básica, que a gente sabia ali a frequência, a intensidade, mas é muito mais completo e complexo também, né? Até para o paciente ficou muito mais claro na hora da gente dar as instruções da acufenometria, na hora de passar aquele exame para ele, né? O que foi o retorno do exame dele, com certeza para a Tânia, né? Para minha parceira aqui, ficou muito mais fácil para desenhar esse zumbido junto com o paciente. Né? Então, eu volto de novo naquela linguagem, né, dos três juntos. A gente conseguiu, com esse método da acufenometria, né, essa minúcia de todos os detalhes, conseguir realmente mostrar um raio-x desse zumbido para o paciente e ele ficar tranquilo de que é pequenininho, ou de que não era tudo que ele pensava, ou que ele não é daquela forma como ele imaginava, porque às vezes eles vêm falando que é um chiado e a gente descobre que não era bem um chiado. Ou imagina que era maior de um lado e na verdade é dos dois. E aí, então essa medição ficou muito, muito mais fácil para a gente poder interpretar, né? E acompanhar. Porque a gente imagina aqui na clínica, a gente faz o antes, o meio do tratamento e depois mais para frente também. Então, acompanha sempre ele com a acufenometria para ter reais resultados, né? Perfeito. Falando em acúfeno, ainda são poucos os otorrinos que sabem ver a acufenometria, né? Então, assim, se eu tiver alguém vindo, faço um chamado, né, dos colegas para que, né, se interem nesse assunto para aprender a ver, né? Porque eu estou dizendo isso porque eu tive duas pacientes recentes que eu saí de férias alguns dias e ela, doutora, eu acabei de ir no outro doutor, levei os exames para ele ver, ele disse que não sabia nem o que era aquilo ali. E aí, isso, assim, não é só uma, isso aconteceu acho que em 2 ou 3 pacientes, mas eu entendo, porque eu também não sabia ver, né? Então, assim, eu também não sabia interpretar, também não sabia ver. E eu só fui saber porque entrei no curso, entrei na questão aí para aprender junto com Dani, porque Dani que faz, não sou eu. Mas eu tive que entrar junto para ela aprender a fazer e eu também, né? Aprender a fazer junto com ela e interpretar. E isso é super importante, porque não adianta só, né, fazer a acúfeno se a gente não sabe ver, né? E quem vai ver esse exame somos nós. Somos os otorrinos que vamos interpretá-lo para a partir dali ver se o nosso tratamento proposto funcionou ou não funcionou. Se a gente tem que mudar de estratégia ou não tem que mudar de estratégia, né? Maravilhosa, Tânia. E daí eu vou aproveitar, como você está certíssima, né? Eu vou botar o mérito da sua participação na Dani, porque ela foi, assim, em 5 minutos. Ela decidiu participar, ela colocou você, eu falei, tá bom. E dentro da mentoria que eu vi a potência que vocês são aí como dupla. Foi muito legal. Agora, se eu pensar que quando eu e a Jaci, né,
planejamos a mentoria, a gente pensou em ter uns 15 alunos, todos fonos. Olha a surpresa da gente ter 85 e 4 otorrinos, né? Então, a Tânia, o Ciríaco de Santa Catarina, o Ronaldo de Belo Horizonte e a Mariana, né? A dupla da Rúbia, né? Então, coisa maravilhosa. É assim que a gente começa. Eu não punha fé que ia gerar interesse. E agora, quando a gente for fazer a nova mentoria no começo do ano que vem, a gente já vai com outro approach, porque tem otorrino que gosta de trabalhar junto com a fono, não é só encaminha e tchau. Gosta da parceria. Puxa, né? É muito bacana para o fono que traga o otorrino junto, né? As meninas aí de Porto Alegre, de Estrela, né? Se tivesse um otorrino aí na cola de vocês, ia ser lindo, né? Quem sabe lá de trás? Os otorrinos que estão ouvindo. Não, é minha, é minha. Quem sabe a Manda live pra trás, cá. né? Mas, Manda pra cá quando precisar. Vamos trocar. É pertinho. é isso aí, né? Você põe no universo aí que ele conspira, né? Bom, gente, a gente tem uma dúvida aqui também que é bastante frequente e vocês fiquem à vontade quem quiser responder, né? O meu zumbido vai me deixar surdo? Quem quer responder essa dúvida? Não. Posso responder? Ah, deixa a Dani, vai lá, Dani. Tá, não, o zumbido não vai te deixar surdo, né? De forma alguma. O zumbido vai te incomodar, né? Ele é um sintoma, né? Um sinal de que alguma coisa que na região está errada, seja no ouvido ou próximo a ele, ou até longe, através de alterações metabólicas, né? Mas ele não vai causar exatamente nada na sua audição. A não ser encher, né? A paciência. Ao contrário, né? O zumbido, a gente brinca que o zumbido é o teu melhor amigo a partir de agora. Que ele tá avisando. Porque amigo, melhor amigo, avisa o que é bom e o que não é bom. Isso. Eu atendi um paciente hoje que eu disse a ele, eu disse, olha, né? Aí eu falei, infelizmente você está diabético, né? E provavelmente, né, essa é a causa que você está ouvindo ele mais alto, apesar de ele ter múltiplas, né, possibilidades. E eu fiz. Aí ele disse, olha, doutora, dizem que a diabetes é silenciosa, né? Mas pelo visto ela estava me avisando. E muitas coisas ele avisa, é incrível. Né? Assim Então, como a perda de audição também, exatamente. né? Vamos tratar essa perda de audição, por consequência, o zumbido também. A perda auditiva está muito ligada, né, Tani, com o zumbido, né? Em 90%. Então, as pessoas muitas vezes culpam o zumbido da dificuldade de entendimento, né? E fica difícil distinguir. Mas realmente o zumbido é uma coisa e a perda é outra. Quem veio antes, o ovo ou a galinha? É. Isso aí. Eu acho que a gente pode focar um pouquinho mais nas nossas causas, né, otológicas, já que hoje estamos em otorrinos e fonos aqui. E, de fato, a gente vê como as pessoas... Primeiro, os sintomas andam juntos, né? Só que, às vezes, a perda chega aos pouquinhos e a pessoa não percebe. Então, na linha do tempo dela, ela percebe o zumbido, porque o zumbido pode ser percebido no dia 1, no primeiro dia que ele nasce, ele pode ser percebido. Mas a perda nem sempre é percebida no dia 1. Então, se na linha do tempo dele vem primeiro o zumbido, depois a perda, é o tipo de paciente que vai culpar o zumbido por causa da perda, né? E é onde a gente tem que fazer essa virada e falar, olha, provavelmente a sua perda, né, Jaci, a perda já vem aos pouquinhos. Conta um pouquinho da sua experiência com alta frequência. A gente não costuma ver, às vezes, gente que está sem queixa nenhuma de audição, já tem alguma coisa lá? Pega a audiometria. A audiometria são sons de 250 até 8.000, audiometria comum, que a gente costuma fazer em convênios, tudo. Tá normal. Mas tá o zumbido, mas que coisa! E é de prática a gente faz, né, Dani? Sempre alta frequência.
começa a testar alta frequência, já começa a haver um declínio na audição. É uma região onde existe uma fragilidade maior no ouvido, onde começa realmente as perdas de audição, né? Então, assim, o zumbido estava avisando que já tinha essa perdinha lá no pequenino, mas numa audiometria comum não pegou, né? Olha que Perfeito. importante que é. E daí o diferencial realmente de fazer alta frequência, porque se existe perda lá nos bem agudos e o zumbido da pessoa tá lá nos bem agudos, pronto, é onde a gente consegue vincular com clareza. E daí mostrar para o paciente quando ele não acredita na gente, quando ele está convicto que o culpado de tudo é o zumbido, né? Que é o que a Vivian está querendo dizer, não é, Vivian? Né? Com certeza, né? E a questão depois, né, de se misturar, quando há a perda também, né, Tani? Mas com certeza o zumbido ele pode vir antes e ele está avisando que as coisas estão acontecendo. E realmente, se a gente for pensar em termos de sensibilidade, a nossa audiometria ela peca um pouco, né? A audiometria normal, digamos, a comum que a gente faz diariamente, porque acaba faltando esse outro pedaço da audição. A gente está medindo um painel ali, um pedacinho da audição, né? Estamos tirando foto de um pedaço da cóclea, mas não do outro, que é maior, né? Também tem um outro pedaço que a gente não enxerga e que é mais sensível do que esse que a gente acaba medindo diariamente. Não, com certeza. E sem falar que naquele que é o básico, né? Tudo que o ouvido pode ouvir de 20 Hz a 8.000, né? Porque a ideia é de 20 a 20 mil, mas de 20 a 8.000, a gente só mede 8 frequências. Quer dizer, tem muita chance de ter perda, de ter lesão entre as 8 que a gente mede e a gente não vê. E às vezes o zumbido tá lá nessas regiões, né? Então, de fato, fica aí a mensagem para todo mundo que a audiometria convencional, ou básica, ou comum, normal, com zumbido, não isenta a gente de ter uma lesão na via auditiva que não está sendo vista. Ponto. Tá? É só isso, né? A gente precisa ter essa clareza, porque senão chega lá com a audiometria normal e daí o otorrino fala o quê? Tá tudo beleza, você não tem nada. Como assim não tem nada? Não tem zumbido, não tem nada que foi visível. Ponto. Só. Então, para a gente entender as limitações dos métodos que a gente tem aí disponíveis para trabalhar, né? E o raciocínio é soberano. E o paciente, né, Jaci? O paciente sempre tem razão, porque ele é o rei ou a rainha do zumbido dele ou dela. É ele que sabe como é que é, né? Mas existe, de fato, essa dificuldade, às vezes, de passar para a gente e da gente entender o que eles têm, né? E é muito interessante na pulfenometria, né, Jaci, quando a gente tenta mostrar os apitos, diferentes apitos, e a gente não encontra o apito do zumbido, ele é tão personalizado. Exatamente. Que a gente não encontra. A gente tenta sempre achar um que seja o mais próximo. É o que eu falo, o zumbido está sendo produzido lá nas vias auditivas, é o teu corpo que está fazendo. Então, ele é igual a sua impressão digital. A gente vai tentar localizar o som que fique mais parecido, né? Mas já dá para dar uma ideia de como que é o zumbido do paciente, né? E eles ficam contentes. E acontece quando a gente não tem as altas... Às vezes a gente não tem o audiômetro com as altas frequências e aí a gente não encontra o zumbido porque pode estar nessa faixa, né? Que vocês medem. Exatamente, exatamente. Mas assim, de praxe, né, Tânia? Vamos fazer agora sempre, pelo menos uma vez por ano, audiometria, né? A audição tem que ser sempre medida, que nem um check-up. A gente vai no médico todo ano, faz os exames. A audiometria tem que fazer parte desse check-up, né? Vamos cuidar aí dos nossos ouvidinhos. A gente deveria pensar em prevenção. É que hoje em dia não se pensa tanto em prevenção, é mais na parte curativa. Mas vamos tentar mudar um pouquinho isso, né? Vamos cuidar um pouquinho antes do nosso ouvido, né?
Muito bem lembrado. Ô, pessoal, vamos falar um pouquinho de aparelho auditivo e zumbido, que é um nó, é outro nó enorme na vida das pessoas com zumbido. Gente, vamos falar um pouquinho. Olha, tem muita... Como se não bastasse a resistência, né? Que existe ainda razoavelmente forte, né? Tem umas crenças, né? Que eu separei uma aqui, que é muito comum em quem chega em mim e já tem a resistência, né? Porque quem tem a resistência arruma 1000 motivos para afastar o aparelho de si. Então, uma que eu ouço com alguma frequência, e eu queria ver se as meninas respondiam, é assim: nossa, mas se eu usar aparelho auditivo, eu não vou ficar dependente? Eu quero morrer com essa pergunta, quero morrer. Eles comparam com óculos, né? Dizem, depois que eu botei óculos, eu só piorei. Então, se eu botar aparelho, eu vou só piorar. Né? É melhor eu tentar ainda ficar com esse restinho, né? Diz que a gente tem que usar para estimular, né? E aí um ponto muito importante é entender que a perda auditiva, na maioria dos casos, né, meninas otorrinos, ela é neurosensorial, ou sensório-neural, é lá na parte do nervo. E a questão do óculos é na parte condutiva do olho. Então, são coisas diferentes, né? Então, eu digo para o paciente, a gente bota o óculos e sai enxergando. Como a gente vai trabalhar a parte neural e cerebral, nós não estamos corrigindo só essa parte que seria o tímpano e os ossículos, né? Que é a parte condutiva que vai conduzir o som até a cóclea. O que acontece? Há muita dificuldade, às vezes, de adaptação pelo tempo que a pessoa ficou esperando, né? E aí, quando a pessoa põe e escuta, a gente brinca assim, começou a caminhar no tapete vermelho, estava caminhando umas britas, né? Doendo os pés, ou no asfalto quente. Botou aquele tapete vermelho para o cérebro escutar, tu acha que ele vai querer escutar como antes? Nunca, né? A pessoa se acostuma mesmo. E aí a gente vai ter casos e casos. A gente vai ter casos que sim, quando a pessoa tira, sente que o mundo se desligou, que abafou, né? E tem casos que a pessoa não nota tanta diferença e muitos pacientes dizem, mas agora mesmo sem aparelho eu estou escutando melhor, né? Então, tem uma variabilidade aí nessa questão dos aparelhos. Mas, com certeza, quando a gente coloca a audição para funcionar, a gente vai fazer com que a sobrecarga cognitiva diminua. Isso as pessoas precisam entender. A hora que a gente está se esforçando para entender, a gente está usando atenção, memória e linguagem, que são questões cognitivas. E uma da questão de a gente fazer esse esforço é a demência, né? O Alzheimer e por aí vai. Não só isso, porque eu acho que a causa da perda auditiva também pode estar ligada com essas demências, né? Há um fundo aí, mas com certeza agrava. Tem o isolamento também, né? E se a gente for pensar em termos de prevenção de demências, a gente tem lá da Lancet, né? Que saiu em 2020, o outro estudo, mostrando que a perda auditiva na meia-idade, se ela é revertida, se é, né, melhorada, a gente pode evitar em 9% os casos de demência. Juntando com o isolamento e a depressão, que a perda auditiva também causa, né, nós vamos a 20%. Então, é a maior variável modificável, mas na meia-idade. E quando é que os pacientes chegam para a gente? Quando estão bem surdinhas, com 80%. Aí agora eu tô bem surdo, agora tá na hora de colocar. E aí não tem o benefício. Por quê? Porque aquela via auditiva tá atrofiada. Eu brinco com eles, amarra teu braço, fica 5 anos com o braço amarrado, né? E já existem estudos mostrando que em 3 semanas o cérebro já se modifica, né, com a lesão auditiva. Inclusive, saiu um estudo esses dias mostrando que eles simularam perdas auditivas em jovens, em pessoas ouvintes jovens, e eles tiveram diminuição da memória de trabalho, mesmo que era reversível, né? Então, já a audição e a memória estão conectadas. E a pessoa acha que se esforçando está treinando mais. Eu gosto de explicar para os pacientes que
A gente é como se fosse uma grande empresa. A gente tem o funcionário da audição, o funcionário da atenção, o funcionário da memória, o funcionário da visão. Então, se tu tem um funcionário que é o da audição, que chegou lá, que não está conseguindo trabalhar, ele não está fazendo o trabalho dele, todos os colegas vão ajudar. O da visão vai ajudar, o da memória, o da atenção, todo mundo. Mas o que acontece com esses outros funcionários? Eles ficam sobrecarregados pelo trabalho que eles estão fazendo, que não é o deles, e ainda eles deixam o trabalho deles em haver, faltando. Então, isso sobrecarrega todo o sistema. Então, a gente vai fazendo essas analogias para mostrar a importância da reabilitação e tentar diminuir um pouco essa crença do eu não, se eu usar, eu vou ficar dependente, vou viciar, eu vou piorar. Ao contrário, eu vou deixar os outros funcionários menos sobrecarregados, né? Perfeito, meninas! Que show de aula! Dani e Tânia, como é que vocês olham essa situação aí do aparelho? Vai, Dani, tu primeiro. Olha, eu gosto muito de fazer uma analogia muito simples, que é do asfalto esburacado, né? O buraquinho no asfalto é o zumbido que apareceu ali, porque teve um monte de carro passando por cima, um período gigantesco de anos e anos nesse asfalto sendo esburacado, né? Que são essas lesões que vão desaparecendo nas vias auditivas. E quando a gente coloca o aparelho, é o recapamento do asfalto, né? A gente vai deixar ele lisinho de novo para esse som entrar. E ele entrando com qualidade, com menos esforço, a gente consegue ter todo um aporte de trabalho por trás disso. Sem falar, se não vamos entrar em vias de tratamentos, né? Mas com certeza a gente vai pensar depois na parte de geradores de sons, de programação dos aparelhos, que hoje eles têm muitas qualidades e muitas opções, né? Para a gente estar trabalhando com o paciente, nessa questão de programação mesmo, né? De botar sons, de botar ruído, gerador de som, e trabalhar esse estímulo na parte sensorial também da cóclea. Então, tem tudo a ver, né? A gente pensar na audição como um aliado na questão de zumbido. Sim. E falando da resistência, sim, né? Essa é uma realidade nossa, né? E muitos, né, pacientes que realmente, né, têm causa de zumbido pela perda auditiva, né? Eles, não, doutora, mas eu escuto muito bem. Não, isso aí, não, ainda não. Eu jamais vou colocar isso aqui. E isso infelizmente, é uma realidade, né? Então, assim, eu já tentei ser mais relaxada em relação a isso, mas eu já sou bem mais incisiva, né? E não só pelo zumbido em si, pela própria perda auditiva. Então, hoje, eu, né, sou bem mais enfática com alguns pacientes e eles ficam bem, às vezes, até chateados, porque tem alguns que eu digo, olha, fulano, né? Se você não coloca o aparelho agora, daqui a 5 anos, quando o senhor voltar aqui, a gente não consegue mais fazer nada. Né? A gente também pensa assim. Isso, a gente acha assim. Então, isso é uma realidade. Então, isso aconteceu tem pouquíssimo tempo aqui. Eu disse para ele, né, que isso iria acontecer, porque ele dizia que ainda tinha audição, só queria colocar o aparelho quando ele realmente fosse surdo. Daí eu disse a ele, a gente não tem mais o que fazer, né? Já passou do período de melhorar a tua audição, melhorar as conexões, né? Como deveria ser, mesmo colocando o aparelho auditivo, mesmo fazendo treinamento auditivo, muitos pacientes mais idosos esperam ficar muito, mas muito, né, surdos para poder ir atrás, né? E aí, às vezes, a gente não tem tanto o que oferecer, né, para esses pacientes, né? Quando eles, né, são rígidos, né, e não são tão idosos, a gente até tem disponível, né, para alguns casos bem específicos, implante coclear, algumas outras coisas para bem poucos casos, né, quando o paciente é mais velho, dizendo assim. Então, essa é a resistência do mais velho. Mas a gente tem a resistência do mais novo também, né? Porque é justamente o contrário. O mais novo não aceita que
ele tem aquela perda auditiva, né? Que a gente, claro, é mais novo, a gente vai investigar por que que o paciente tem a perda auditiva, né? Já que não era esperado isso, né, estar acontecendo, e não se encontrando, né, causas de patológicas, a gente indica o aparelho e o que que o paciente diz? Não, eu sou muito jovem para usar uma coisa aqui. Né? E é uma coisa muito simples, né? Que eu falo para o paciente assim, ok, concordo contigo. Sempre concordo com os meus pacientes, né? A gente fala assim, vamos testar? Só testar, né? Porque os aparelhos eles estão ali para ajudar. E você pode ter o seu teste auditivo, como todas as empresas têm, né? Os consultórios, a maioria tem seus testes. Então, assim, antes de ficar falando que é ruim, que não quer usar porque é feio, porque é muito caro, porque é muito grande, porque eu não quero, quem sabe me escuta, concordo contigo, mas me escuta e vamos tentar. Tentar testar é de graça, né? A gente faz o teste gratuito dos aparelhos, né? Então, eles podem ter uma noção de como é que vai ser, como é que não vai ser, e se é para ele naquele momento. Eu sempre uso a palavra sem compromisso com eles. Perfeito. Tânia, mas a gente queria falar. Então, a gente já discutiu bastante, discutiu no bom sentido, né, sobre essa questão do sem compromisso. Da chancela médica, tá? Porque assim, por mais que o fonoaudiólogo possa indicar, selecionar aparelho auditivo, tem uma boa parcela que vai no médico primeiro, não chega para nós primeiro, chega no médico primeiro. Aqui todos. Então, o que a gente pensa? Por que o médico, na hora de dizer para o paciente, o senhor tem hipertensão arterial, você vai tomar uma losartana de manhã e uma de tarde, carimba e entrega o tratamento. Por que o aparelho auditivo, que é o tratamento para aquela perda auditiva, o médico não consegue escrever, carimbar? E dizer o tratamento. Não, vai lá, sabe, quem sabe esperar mais um pouquinho. Aí não, o cara da meia-idade já virou velhinho. Não, eu não espero nem um pouquinho. Concordo contigo, isso é uma realidade, tá? Eu concordo contigo. Mas eu não espero nem um pouquinho. Eu ainda digo assim, olha, antigamente a gente esperava mais. Isso! Agora não espera. Esse é o teu tratamento, hoje, não tem outro. Hoje não esperamos mais. Aí eu vou falar dos estudos que mostram que perda auditiva está relacionada com Alzheimer, com demência. Daí, assim, a gente tem que buscar o aporte para poder, né, justificar aquilo. Né? Mas eu acho que a gente faz, eu faço, eu concordo com vocês, mas eu digo, tem que fazer. Não dá para, porque você, não é porque você escuta que não tem que fazer. E daí vai piorar. É que nem o óculos, não é porque tá cego que usa óculos. A gente usa óculos por uma perda pequena, para dar clareza, a gente fala. Mas eu gostaria de deixar nós gravados aqui uma questão, gurias, que é a questão do IPRF, que é o teste de fala. Então, eu posso ter uma perda pequena em agudos e lá naqueles monossílabos que a pessoa tem que dar 88, 92 e 100%. Muitos médicos olham aquele 100% e diz para o paciente, está tudo ótimo, não precisa de aparelho ainda. Quer dizer, tu espera ficar bem ruim, aí tu põe aparelho. Gente, assim, ó, o IPRF, as palavras são no silêncio. Com todo o som que a pessoa precisa. E com o som que a pessoa precisa. Então, a atenção e o som, porque a gente eleva os sons, que a pessoa tem uma perda, a gente põe mais som do que o normal, né? E é numa situação de silêncio que alguém está falando na orelha do paciente. Mas a perda no agudo, ele vai dar dificuldade no ruído. E nas situações desafiadoras, não é ali dentro da cabine, no silêncio, sozinho com som. Então, o médico precisa entender o que ele está olhando naquele exame. Ele não está refletindo o dia a dia do paciente, ele está refletindo no silêncio. E está escrito no laudo que é no silêncio, né? Então, a gente tem a perda, tem que reabilitar. Se o paciente está escutando, ainda está entendendo 100%, show, maravilhoso. A reabilitação dele vai ser melhor ainda. Então, isso é importante a gente deixar gravado.
Perfeito, Não meninas. é? Eu acho que o médico também tem que passar aí por outras mudancinhas de mindset, né? Porque a gente foi criado assim. Ó, eu tô há 28 anos no Zumbido. Eu tive, em plena USP, eu tive essa ideia. Acho que todo mundo passou por isso. Sim. O aparelho soava pra gente como um castigo para o paciente. Olha, chegou no momento. Meu, Uhum. não dá É. mais. Agora você tem que ir. E com as pesquisas, né, que hoje tem muita coisa, mas vamos pensar, vai em 3 décadas. Tem médico que até hoje deve carregar este tipo de ensinamento que a gente teve, né? Então, tem muita pesquisa mostrando tudo isso que vocês falaram, né? Perda de audição hoje é grupo de risco para perda de memória. Quem é que está podendo desprezar a memória? Né? Ainda chega a Covid, aí a pandemia com a Covid vai sair tirando a memória de um monte de gente. Não dá para a gente sair, né, se dar luxo de perder a memória. Não dá, né? Agora, de qualquer jeito, eu também falo para o paciente o que é tudo que ele pode melhorar se ele se der uma oportunidade de testar aparelho auditivo, resistindo, né, com o coração fechado ou com o coração aberto. Mas o que é tudo que ele pode melhorar? Ele pode melhorar a audição. Ele dando ou não dando valor para a perda auditiva, ele pode melhorar. Então, comunicação, localização, entendimento, zumbido, ele pode melhorar do zumbido. Tem gente que tem uma melhora mais rápida, tem gente que tem uma melhora mais lenta, mas ele pode melhorar do zumbido. E também tem que colocar na conta do aparelho melhoras para o futuro, que são investimentos. Um investimento é em preservar a audição, a perda auditiva do jeito que ela está, ao invés de deixar ela degringolar. E o outro é preservar a memória, né? Então, se a gente pensa no presente e no futuro, a gente entende um pouco melhor que a ideia é dar o passo para o teste. Dando o passo para o teste, você vai ver se você tem ou não alguns dos benefícios que são passíveis de acontecer a curto prazo. Acontecendo ou não, você põe na conta a chance de se beneficiar das coisas a médio e longo prazo. Quer dizer, né? Então, não tem motivo para não dar o passo. Mesmo assim, né, tem muita gente, com todos esses argumentos que nós todas usamos ainda, tem o paciente que precisa do tempo dele, né? E, de fato, nós médicos precisamos aprender realmente a mudar isso, né? A sair daquela coisa que a gente teve, que, nossa, é castigo, e eu não gosto de dar notícia ruim para paciente, né? Então eu vou falar, tá tudo bem, olha aqui, ó, 100% ou 96% de entendimento. Ainda não tá na hora. E eu sossego o coração, seja por ignorância, seja por falta de tempo, seja pelo motivo que for, né? Mas a ideia é que a gente precisa entender que aparelho não é quem a gente pensou que era lá no passado. Aparelho é um baita de um estimulador, como a Vivian já falou, auditivo e cerebral. Vamos lá, como a Dani já falou, vamos lá asfaltar essa estrada que está cheia de buraquinho. Vamos lá fazer os sons passarem com uma fluidez melhor e reorganizar essa plasticidade do zumbido, né? Então, acho que é todo um processo. Gente, a gente já avançou muito, né? Mas falta tanto ainda, falta tanto. E por eu isso tenho uma esperança. Eu também. Agora os netinhos, já tem netinho querendo usar o aparelho do vovô. Olha aí, também. Porque ele tem tanta conectividade, é tão legal, e as crianças estão começando a desejar o aparelho do vô. Eu achei bárbaro. Ai, que lindinho, né? Mas, enfim, de qualquer jeito, o assunto é super complexo, né? Nossa 1 hora já voou, e a gente vai ficar animada aqui. A gente, com certeza, ficaria até a meia-noite, né? Mas, de qualquer jeito, é um dos motivos pelos quais eu quero agradecer de coração laranja. Ai, que lindo! Aqui, adivinha quem fez? Adivinha quem fez? Já sei. Olha esse. Invertido para aparecer na live, né? Ele é invertido. Então, mas eu quero agradecer vocês todas, vocês
5, porque já teve um tempo que eu me senti muito sozinha dentro dessa questão de divulgar zumbido, divulgar as coisas que eu via, mas parecia que eu estava falando para a parede, né? E hoje, com mais profissionais se interessando, otorrinos, fonos, né, que estão aqui presentes hoje, as outras mentoradas lindas que a gente teve, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, quer dizer, é uma legião de gente que está vindo, né? Mas hoje, nossa, eu não me sinto mais sozinha, né? Então, é muito gostoso de ver que vocês 5 aí têm habilidade, capacidade, têm paixão, têm brilho no olho para divulgar a nossa causa, porque ela é nossa, ela é hashtag zumbido. É isso aí. Ela é absolutamente bem distribuída entre os profissionais, ela é nossa. Tá bom? Então eu quero aproveitar e mandar um abração para vocês aí. Um beijão, beijo. Uma gratidão do tamanho do mundo, né? Por a gente ter essa oportunidade de encerrar oficialmente o Novembro Laranja com vocês. Eu achei show de bola. Foi um prazer estar com todos. Foi um prazer. Nós também. Vamos dizer para os pacientes que eles não vão mais dormir com o inimigo, porque o zumbido é um amigo. Essa é outra mudança de mindset. Foi né? boa. Tem muita coisa para a gente orientar aí as massas daqui para frente. Eu conto com vocês, tá bom? Não tem mais caça-fantasmas, agora nós somos caça-zumbido. Vocês são show de bola. Eu vou salvar aqui a live, tá? E vou marcar vocês todas, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Beijo. Boa noite. Todo mundo que assistiu. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.